Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Dalla Vecchia, sou delegado de polícia e professor e hoje eu tô aqui nos estúdios do Investigação Criminal para trazer para vocês 5 curiosidades históricas, portanto, a respeito do Código Penal do Império. A primeira dessas curiosidades, pessoal, é que lá no Código Penal de 1830, Código Penal do Império, a maioridade penal era atingida aos 14 anos de idade. Hoje, como nós sabemos, a maioridade penal é atingida aos 18. Lá naquela época, era atingida aos 14 anos de idade. E nós temos um artigo lá, o artigo 10 do Código Penal do Império, que fala que não se julgarão, ou seja, não se considerarão criminosos os menores de 14 anos. Mas o menor de 14 anos, quando ele praticasse um fato definido como crime e se constatasse que ele tinha discernimento, ou seja, que ele tinha consciência a respeito daquilo que ele fazia, ele poderia ser encaminhado para uma casa de correção. A segunda curiosidade era que, dado o nosso momento histórico, dado o nosso infeliz momento histórico, o Código Penal de 1830 fazia expressa menção aos escravos, às pessoas escravizadas. Então, a gente tem um dispositivo desse código considerando um crime justificável, que é uma espécie de legítima defesa, se a gente for trazer para os nossos termos de hoje. Então, naquela época, considerava-se um crime justificável o senhor castigar moderadamente o escravo. Isso era considerado uma espécie aí de legítima defesa. Nós tínhamos também, em relação aos escravos, a previsão da pena de açoites. Essa pena era prevista em lei. Então, açoitar o escravo, bater nele com o chicote, com os açoites, isso era previsto e admitido pelo Código Penal do Império. E essa pena de açoites foi revogada um pouquinho antes da abolição da escravidão, em 1886. A terceira curiosidade que nós temos a respeito do Código Penal do Império é que a premeditação era considerada uma agravante do crime. Muita gente tem essa dúvida, será que hoje a premeditação é ainda considerada uma agravante do crime? Se eu premedito, por exemplo, um homicídio, eu saio de casa para matar alguém de caso pensado, eu respondo por um crime mais grave em razão da premeditação? E hoje em dia a resposta é não. A premeditação por si só não gera nenhuma agravante na pena a ser imposta ao autor do crime, mas naquela época gerava. E o Código Penal do Império considerava que o crime era premeditado se, entre a ideia de praticar o crime e efetivamente a sua prática, decorresse mais de 24 horas. A quarta curiosidade que nós temos é a seguinte: o cometimento do crime em estado de embriaguez gerava uma atenuação da pena. Então, se o indivíduo ele se embriaga e ele eventualmente se envolve em uma briga, se envolvia, em uma briga naquela época, e no meio dessa briga ele briga com alguém, ele dá um soco em alguém, machuca alguém. Esse crime de ter causado lesões corporais na outra pessoa, ele teria uma atenuante decorrente do fato de a pessoa estar embriagada. O que não podia acontecer, que o Código Penal do Império não admitia, e hoje nós ainda não admitimos, a chamada embriaguez pré-ordenada. Lá no Código Penal do Império, se o indivíduo ele se embriaga para ter coragem de cometer o crime, nesse caso, ele não faria jus a essa atenuante. E hoje é um pouquinho pior, porque se o cara se embriaga para cometer o crime, ele não só não faz jus a nenhuma atenuante, como ele será apenado de forma mais grave. A embriaguez pré-ordenada, hoje, ela é considerada uma agravante dos crimes em geral. Quinta curiosidade, essa é uma curiosidade um pouco mais abrangente, ela diz respeito às penas que eram então previstas. Várias penas eram ali previstas e que hoje elas não só não são mais previstas, como elas são consideradas proibidas por nosso ordenamento jurídico, pela nossa atual Constituição Federal, que é de 1988. Então nós temos, por exemplo, a pena de desterro. A pena de desterro consistia basicamente em obrigar o condenado a residir fora do local onde ele praticou o crime. E ele não poderia voltar para aquele lugar ali enquanto perdurassem os efeitos daquela sentença. Outra pena é a chamada pena de degredo. O degredo
consiste na imposição pelo juiz do dever de o condenado residir em um determinado local, pelo tempo fixado na sentença. E é interessante porque quem é católico já ouviu falar dessa pena naquela oração Salve Rainha, que fala dos degredados filhos de Eva. O que isso significa? Os degredados filhos de Eva somos nós, porque como Adão e Eva comeram a maçã e cometeram o pecado original, nós, que somos descendentes de Adão e Eva, de acordo com a Bíblia, fomos obrigados a morar aqui nesse plano, aqui na Terra, até o final das nossas vidas. Então nós somos degredados do paraíso, nós não podemos morar no paraíso, devemos morar aqui enquanto perdurar a nossa vida e somente então, se formos merecedores, voltaremos ao paraíso, quem sabe um dia. Temos também a pena de banimento. A pena de banimento, ela é intrinsecamente perpétua, porque a pena de banimento consiste em retirar todos os direitos de cidadão do indivíduo e banir ele do território nacional. Você vai morar em qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil. E se o condenado, que foi banido do Brasil, ele retornasse ao Brasil, ele seria capturado e seria sentenciado à prisão perpétua. Nós tínhamos também pena de prisão simples, pena de prisão cumulada com trabalhos e também a chamada pena de galés, que poderia ser temporária ou ter caráter perpétuo e consistia na realização de trabalhos forçados em favor do Estado. O cara que era condenado à pena de galés, ele ficava acorrentado, ele podia ficar acorrentado sozinho ou acorrentado a outros condenados e o pessoal tinha que realizar trabalhos em favor do Estado, trabalhos compulsórios. Era, portanto, uma pena de trabalhos forçados. Além disso, nós temos a pena de morte. Só que, curiosamente, ao contrário do que a gente possa pensar, a pena de morte não era amplamente prevista, cominada no Código Penal do Império. Ela era prevista para algumas hipóteses de homicídio, algumas hipóteses mais graves. Era prevista também para o crime de insurreição, que é basicamente a revolta de escravos, e para o crime de latrocínio. E a pena de morte consistia no seguinte: o Código Penal do Império disciplinava como essa pena deveria ser aplicada. Ele seria transportado, ele passaria pelas vias públicas da cidade até o local onde se encontrava a forca. Ele era então enforcado. E dizem que quando o indivíduo estava ali pendurado pelo pescoço, o algoz subia nos ombros do indivíduo para forçar ele para baixo, para acelerar a morte desse indivíduo. E depois de executado, o corpo do executado era entregue à família se a família quisesse. E o Código Penal do Império proibia que o condenado fosse sepultado com pompas, com honrarias. E se a família desrespeitasse essa proibição, a família incorreria em um crime e poderia ser presa por conta disso. Nós temos alguns crimes que eram previstos naquela época e que não são mais previstos atualmente. E que é curioso pensar que um dia nós já previmos, o nosso ordenamento jurídico já previu crimes assim. O primeiro deles é o crime de pirataria. E não é pirataria de CD, pirataria de... Não, é pirataria mesmo. Exercer a pirataria atacando navios sem a autorização do imperador, por exemplo. Esse crime de pirataria era ali previsto. Era previsto também o crime de insurreição, que se caracterizava quando 20 ou mais escravos eles se reuniam para para conquistarem a sua liberdade por meio da força. Nós tínhamos também os crimes de estupro e de rapto, e eles eram muito diferentes. Hoje o rapto não existe mais como crime autônomo, mas o crime de estupro era muito diferente, porque nós tínhamos conceitos que hoje em dia são ultrapassados e considerados, inclusive, muito discriminatórios. Olha como as coisas evoluíram, de quase 200 anos para cá. Naquela época, mereciam destaque expressões como mulher virgem, mulher honesta, prostituta. Então, a depender da vítima, se a vítima era mulher virgem, nós tínhamos um tratamento. Se a vítima não era mais virgem, nós tínhamos um outro tratamento. Mulher honesta, Mulher honesta, a honestidade da mulher era vista de um ponto de vista sexual, Então, mulher honesta era aquela que tinha a sua vida sexual de acordo com os costumes que imperavam ali na época. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 219 do Código do Império previa
sob a denominação de estupro, deflorar mulher virgem menor de 17 anos. A pena era de desterro para fora da comarca em que residira a deflorada. Mas, se o estuprador se casasse com a vítima, então não eram aplicadas as penas. Olha só. Outro crime, ter cópula carnal por meio de violência ou ameaças com qualquer mulher honesta. E aí nós temos a pena de prisão por 13 a 12 anos. Mas, se a vítima fosse prostituta, a pena era muito menor. A pena era de prisão por 1 mês a 2 anos. Ou seja, havia aí o contraste da mulher honesta com a prostituta. A mesma coisa se verificava com o crime de rapto. Haviam também crimes relacionados com a proteção do matrimônio enquanto instituição religiosa. Se o padre realizasse um matrimônio sem que os cônjuges, sem que os nubentes estivessem ali devidamente habilitados para o matrimônio, o padre cometia um crime. Se as partes celebrassem um matrimônio clandestino, escondidas, as partes cometiam crime. E nós tínhamos também o crime de poligamia. Atualmente, a poligamia ainda é considerada crime, só que hoje está lá sob o nome, está lá no Código Penal sob o nome de bigamia, ou seja, se você casado, você casa novamente, você comete esse crime. Casado no papel, tá? Se você casado, você casa novamente, você comete esse crime e anteriormente era chamado de poligamia. Era prevista como crime a conduta de mais de 10 pessoas se reunirem regularmente na casa de alguém. Se aquilo que fosse tratado nessas reuniões fosse necessariamente exigido sigilo em relação a isso, essa reunião seria considerada criminosa. A reunião até era permitida, a não ser que o que se tratasse ali fosse algo sigiloso. Olha o que previu o artigo 87 lá do Código Penal do Império. Tentar diretamente ou por fatos destronar o imperador. Prisão com trabalho por 5 a 15 anos. Se o crime se consuma, ou seja, se o indivíduo conseguisse efetivamente destronar o imperador, prisão perpétua. Muito diferente, portanto, das chamadas ordenações filipinas, que vieram antes do Código Penal do Império e que aí sim a gente tinha penas muito graves, penas envolvendo tortura, etc. Basta lembrar que o Tiradentes, por exemplo, ele foi condenado quando eram vigentes ainda as ordenações filipinas, e aí todo mundo sabe o que aconteceu com o Tiradentes. Tá bom? Essas foram então, pessoal, 5 curiosidades do Código Penal do Império, lá de 1830, algo muito distante da gente, mas que é interessante que a gente estude, que a gente conheça, pelo menos o mínimo ali, de maneira geral, para a gente poder ter isso como cultura, parte do nosso passado enquanto povo, enquanto nação, e também para a gente avaliar se nós evoluímos, se estamos evoluindo, se continuamos a evoluir e que caminho temos que seguir. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Deixa os comentários de vocês a respeito do vídeo aí e a gente se vê na próxima. Até mais!